Bem, a palavra de Deus tem respostas para toda e qualquer pergunta, para toda e qualquer ocasião. O Senhor nos mostra aquilo que devemos fazer, como devemos viver, como devemos agir. A palavra de Deus é perfeita e tem as respostas para nós. Nós estamos vivendo um tempo difícil, não só no Brasil, nas nações. Nós vemos as trevas cobrindo a terra, nós vemos a opressão tentando de toda forma vir sobre nós e nos abater. Nós sabemos que a palavra de Deus nos diz que é exatamente isto que vai acontecer no final dos tempos. Opressão, tomando ou tirando totalmente a liberdade do cidadão, trazendo a destruição dos fundamentos que regem a sociedade, a família, essa estabilidade, o trabalho, a dignidade, a honra, a honestidade. E nós estamos vendo de uma forma tão terrível tudo isto vindo para assolar, para cobrir, para destruir. O que fazer? Como agir? Para nós aqui no Brasil, graças a Deus, nós nunca enfrentamos uma guerra, nunca precisamos de pegar em armas para lutar. E nós temos um provérbio popular aí para os mineiros, né, para o brasileiro, de que dá um boi para não entrar numa briga, mas dá uma boiada para não sair dela. Nós sabemos que, em termos assim de país, nós precisamos de tomar uma postura como brasileiros. Nós precisamos fazer algo como igreja. Nós vamos ver aqui uma situação muito interessante na história do povo de Israel, quando toda a nação, todos aqueles que eram chamados judeus, estavam condenados à morte. Seriam mortos onde estivessem, eles seriam atacados, todos seriam mortos. Seus bens seriam saqueados e entrariam para os tesouros reais os seus bens. Quando isso aconteceu? Quando o povo estava cativo, foi levado cativo para a Babilônia. Depois o Império Babilônico foi submetido ao Império Medo-Persa. E um dos seus reis, o rei Assuero, casa-se com uma judia sem saber que ela era judia, a rainha Esther. Vamos ver essa história? Abra sua Bíblia e vamos ver como a oração e o jejum podem salvar o país. Não só na história de Esther, não só quando Esther chama todo o povo para jejuar e orar para que não fossem mortos, mas nós vamos ver também uma nação, a nação da Assíria, com a sua capital Nínive, quando eles foram também avisados por Deus de que seriam mortos, de que seriam aniquilados, de que aquela civilização desapareceria, como tantas outras desapareceram da face da terra. Abra sua Bíblia em Jonas capítulo 3, nós vamos ler todo o capítulo do verso 1 ao 10. Diz assim: Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de 1 dia, e pregava e dizia: Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Vamos parar aqui por um pouquinho e refletir no que está acontecendo aqui na história de Jonas. Jonas é aquele profeta que vivia lá em Israel, vivia em Jerusalém e recebe de Deus a palavra dizendo: vai à cidade de Nínive e clama contra ela.
Ora, Jonas sabia que Deus é Deus misericordioso, é Deus bondoso. Ele não queria que aquele povo tivesse uma chance. Era como hoje uma chance para o pessoal do Estado Islâmico, que corta cabeças, que faz as maiores crueldades com seus prisioneiros. Dar uma chance para Nínive? Jamais. Jonas tenta fugir desta responsabilidade. Ele toma um navio e vai para um lugar oposto a Nínive. E lá neste barco, quando ele está no porão do barco, fugindo de Deus, fugindo da sua responsabilidade, fugindo de ser uma bênção, um intercessor, um profeta mesmo de Deus, levando salvação e vida, ele está lá no porão do navio, dormindo, vem uma grande tempestade. E o barco vai afundar e os marinheiros estão lutando e eles dizem, temos de clamar, cada um clame ao seu Deus. E Jonas dormindo, eles o acordam e dizem, quem é você? Como você está dormindo no meio da tempestade? Levante-se, clame ao seu Deus. E Jonas ali não queria clamar ao seu Deus, é claro. Os marinheiros lançam sorte para ver quem que estava causando tudo aquilo. Eles sentiam algo sobrenatural naquela tempestade. Lançam sortes e a sorte cai sobre Jonas. Quem é você? O que você faz? Por que você está neste navio? Por que você está viajando? E ele diz, eu sou um profeta do Senhor. Eu estou fugindo da minha responsabilidade. Deus me mandou ir a Nínive pregar e eu não fui. Eu estou fugindo da vontade de Deus. Então façam isso, eu sou o culpado. Joguem-me na água, lancem-me ao mar, que eu morra e não vocês. E eles então oram a Deus, pedem perdão a Deus pelo que vão fazer e jogam Jonas ao mar. Quando Jonas cai sobre as águas, a Bíblia diz que um grande peixe engole Jonas. Um grande peixe, não diz que era uma baleia, um grande peixe. E Jonas ali no ventre daquele grande peixe, ele fica 3 dias. Ele ali tem ar, ele ali consegue sobreviver, ele ali ora a Deus. E depois de 3 dias, o peixe o vomita em terra e Jonas chega em Nínive, obedece a Deus. É claro que todo mundo pergunta, quem é esse cara? Quem é esse homem que está falando? Quem é este homem? De onde ele vem? Ele é um judeu, ele é do povo de Israel, ele é um profeta e ele passou por uma experiência incrível. Ele não queria vir a Nínive e fugiu da presença de Deus e no navio onde ele estava houve uma tempestade. Ele foi lançado ao mar, um grande peixe o engoliu e o vomitou em terra depois de 3 dias. O quê? E o que ele está dizendo? Ele está dizendo que dentro de 40 dias, Nínive será destruída. Não foi tanto a palavra de Jonas que convenceu os ninivitas, mas a vida dele, o testemunho dele, a história dele, o que acontecera com ele, tocou no coração dos ninivitas. E eles viram, o Deus de Israel é um Deus bondoso. Nós precisamos de nos arrepender. Ele vai cumprir o que falou, porque o Deus de Israel tirou o seu povo do Egito com mão forte, com braço estendido, lançou as pragas sobre o Egito e o Egito nunca mais se levantou. Nunca mais o Egito teve a riqueza que tinha. O Egito caiu porque endureceu o seu coração para o Deus de Israel. E aqui a Bíblia diz que todo o povo então creu. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram jejum, do maior ao menor. O povão vestiu pano de saco. Não vamos comer nada, nada. E olha o que diz a palavra. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e dos seus grandes, nem homens,
nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto homens como animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Que história tremenda! Que história tremenda! A história de Jonas e a história de Nínive é tremendamente maravilhosa, mostrando o amor e o poder de Deus. Deus preservou Jonas e a pregação de Jonas tocou o coração dos ninivitas. Nós vemos aqui que na fala do rei, o rei reconhece a violência. O rei reconhece a perversidade com que tratavam seus prisioneiros, com que tratavam os escravos, com que tratavam as pessoas, com que trataram muitos judeus. As perversidades, as torturas eram tão terríveis que a gente não tem coragem de contar um pouco do que foi. Dói demais só de pensar no que faziam. Eram perversos, eram maus os ninivitas. Mas o povo creu em Deus e se arrependeu e jejuou e disse: não vamos comer nada até que passem esses 40 dias, esse tempo que Jonas disse, essa data prevista pelo Deus de Israel. Quem sabe Deus se voltará. Quem sabe Deus verá o nosso arrependimento e nos perdoará. Na verdade, Deus não se arrepende. A Bíblia mesmo diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que Deus fala, Deus faz. Mas quando o homem se arrepende, muda os desígnios de Deus. Uma nação que está para receber juízo, uma nação que está para receber opressão e violência, se ela se arrepende, Deus muda o juízo, Deus muda o julgamento. Porque o que Deus quer é que o coração do homem se volte para Ele e o busque, e sejam perdoados os seus pecados. Isto vale para cada um de nós individualmente, isto vale para a nação, vale para o Brasil, vale para todos nós. Você, como está a sua vida diante de Deus? Vamos orar? Vamos orar pelo nosso país? Então vamos orar. Feche os seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe, aí mesmo onde você está, e ore comigo, dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu sei que eu tenho falhado, que eu tenho pecado, eu sei que eu tenho entristecido o Teu coração com os meus pecados. Eu te peço perdão, perdoa-me, Senhor, lava-me, limpa-me completamente de toda iniquidade, dá-me um coração puro e reto na Tua presença. Eu me entrego a Ti para ser Teu hoje e para sempre. E, ó Senhor, que Tu contemples a nossa nação, contemples o Brasil. Nós oramos por nossa pátria, para que o Senhor traga sobre o Brasil o Teu perdão, traz um mover de arrependimento sobre toda a nação brasileira, para que arrependidos e lavados e limpos no Teu sangue, possamos cumprir a Tua vontade, fazer aquilo que Tu queres e andar em Teus caminhos. Perdoa-nos, dá-nos um coração puro e temente a Ti. Enche-nos do Teu Espírito Santo e capacita-nos para viver em Tua presença, em santidade e amor. Abençoamos o nosso país com avivamento e perdão, arrependimento e a vida de Deus. E
e a cada pessoa que nos assiste com a tua doce presença. É no teu nome precioso que oramos. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É bom orar. É bom ter o coração limpo. Faça isso sempre, todos os dias. Que Deus te abençoe ricamente. No nosso próximo programa aqui estaremos para compartilhar com você a palavra de Deus, o que Deus quer para nós. Então, até o nosso próximo programa, quando aqui estaremos falando sobre o Senhor e a sua palavra, aqui na Rede Super. Até lá! Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.